Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Para você que gosta da boa informação, fiquem conosco então. Hoje nós vamos falar sobre o que nós já falamos há alguns dias atrás. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, vocês se lembram quando foi? Tudo bem com vocês, né? Vocês se lembram quando foi que nós falamos aqui que com relação ao caso da morte das crianças, Cauã e Joaquim, Juliana tinha uma grande chance de ser não pronunciada ou até mesmo absolvida? Foi há muito tempo atrás, não é? E foi. Quando Juliana recebeu habeas corpus, lá atrás, nós falamos aqui no programa, olha, essa história, denúncia do MP, que inclusive pediu a prisão de Juliana no caso dos garotos Cauã e Joaquim, se tornou frágil demais por causa do entendimento de desembargadores que deram habeas corpus a Juliana para que ela respondesse ao processo em liberdade. A partir dali nós começamos a perguntar o que é que os desembargadores viram que concederam habeas corpus para Juliana? Talvez o mesmo que viu agora doutor André Bijos, que não pronunciou Juliana ao banco dos réus. A decisão tomada ontem nesse caso foi uma decisão muitíssimo importante, porém previsível, totalmente previsível. Hoje o programa Ronda vai trazer essas informações, decisão foi proferida ontem, esse que está passando aí vai sentar-se no banco dos réus. A decisão foi que ele vai responder sim, por duplo homicídio, por duplo estupro de vulnerável, ele vai responder por diversos crimes. Georgeval Alves, esse senta no banco dos réus. Neste momento, me cabe dizer que Juliana não. Por que eu estou falando de neste momento? Porque neste momento Juliana não foi pronunciada no primeiro piso. Ela não foi pronunciada na primeira instância. Aí está... Juliana, ela não está mais cerceada de liberdade em absolutamente nada. Neste momento, Juliana está livre. Agora, não quer dizer que eu diga que Juliana está fora de qualquer coisa, de qualquer cogitação, de possível condenação lá na frente. Não, não é isso que nós devemos dizer aqui. Hoje, eu vou explicar toda a história, né, esse passo importante. A decisão é que Georgeval Alves vai ao banco dos réus. A Juliana não foi pronunciada porque o juiz do caso também entendeu que não havia elementos, não havia tantos elementos que incriminassem Juliana diretamente nesses crimes que eu mencionei aqui. O Ministério Público disse que houve uma omissão. Num primeiro momento teve até prisão, mas depois disso, isso começou a perder força. Essa alegação começou a perder força com base na estratégia da defesa. Aliás, a defesa também falou sobre a decisão tomada no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Daqui a pouco a gente continua com o assunto então. É assim que nós começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olha só, continue conosco na nossa rede social, caso você não veja o programa Ronda da Cidade às 11h30 ou às 19h30. Tem muita gente que me vê às 6 horas da manhã. Escolha um desses horários, mas se acaso em nenhum desses horários você consegue ver o programa Ronda aqui no canal 16.1 da TV Sim, vai para a nossa rede social. Nosso canal no YouTube, Oséias Farias, youtube.com, não é isso? /Oséias Farias à sua disposição. Tudo que nós mencionamos, tudo que nós abordamos aqui no programa fica lá, né, à sua disposição. E no nosso Facebook também. Então saiu a decisão tão esperada. Há uns 10 dias atrás eu disse, tá chegando, hein? Mais 10 dias, mês de março, no início do mais tardar, nós teremos a decisão tomada na primeira instância do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, no caso das crianças Cauã e Joaquim. Essa morte que faz todos nós lamentar profundamente, muita gente ainda chora
a ausência dessas crianças, lembrando desse caso cruel, cruel demais, registrado em 21 de abril do ano passado. Então a decisão foi: Georgeval Alves vai sentar-se no banco dos réus. Ele vai responder por duplo homicídio, ele vai responder por duplo estupro de vulnerável, entre outros crimes. Ele foi liberado, aliás, da acusação de ter modificado a cena do crime, porque Georgeval Alves... Coloque imagem da casa para mim, produção. Coloque imagem da casa, porque quando a coisa acontece, quando o crime acabou sendo registrado e todos estavam chorando a morte desses garotos, Georgeval Alves esteve nessa casa. Ele entrou aí dentro, né? Tirou de lugares, por exemplo, móveis, resto de tudo aquilo que sobrou. Então, ele enfrentou a denúncia de ter modificado também a cena do crime. Nessa denúncia, ele foi absolvido. Ele não foi pronunciado nessa denúncia aí. Ontem, logo após ter sido pronunciada a sentença, a decisão do juiz do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, a advogada que representa Heine Budkowski, o pai do Cauã, falou com a nossa reportagem. Ela disse que não concorda, né? Nesse momento ela não concorda com a decisão tomada e que pretende recorrer dessa decisão. E ela vai explicar o que é ser pronunciada, por que não ser pronunciada. Ela vai explicar tudo isso. Eu tenho essas informações aí, produção? Põe no ar. Bom, hoje nós tomamos conhecimento, após uma diligência, da sentença em que o juiz, doutor André, ele decidiu pronunciar o Georgeval e impronunciar a Juliana. O que isso significa, né? Após o término da primeira fase do procedimento do júri, o juiz ele vai decidir se aqueles acusados, se existem provas suficientes de autoria, materialidade do crime, para que eles sejam encaminhados à segunda fase, que é, de fato, o júri popular. O doutor André ele entendeu que existe prova e materialidade, indícios de autoria em relação ao Georgeval. Então, pronunciou-se o réu Georgeval, na data de hoje, quando nós tomamos conhecimento dessa sentença, e impronunciou a Juliana. Quero deixar claro que impronúncia não significa a absolvição da Juliana, né? O que vai acontecer é que ela pode responder criminalmente por crimes conexos que estavam sendo tratados dentro desse próprio processo, tá? A sentença são 27 páginas, nós ainda não tivemos tempo hábil para analisar essa sentença, mas eu e o doutor Siderson, nós estaremos analisando essa sentença ponto a ponto e vendo a viabilidade jurídica de fazer algum pedido ou de apresentar algum recurso. Existe a possibilidade de recurso tanto da parte dos advogados de defesa quanto dos advogados de acusação e Ministério Público. Os advogados de acusação e o Ministério Público podem estar apresentando recurso no sentido de tentar, através desse recurso, pronunciar a Juliana. Assim como a defesa pode estar apresentando um recurso em relação à pronúncia do Georgeval, tentando aí reverter essa decisão do doutor André. Como é que a senhora vê a impronúncia da pastora Juliana Salles? Olha, nós como advogados de acusação, representando a família do Rainer, do Cauã, nós vemos com muita tristeza. Nós sabemos que não é só nosso esse sentimento, é de toda a sociedade linharense. Todos nós queríamos a Juliana respondendo aí, de fato, por todos os crimes que ela foi acusada. Mas nós temos ciência também de que o juiz ele deu a decisão dele com base, né, no que ele analisou do processo. E se nós, analisando essa sentença, vimos a possibilidade, a viabilidade jurídica de apresentação de um recurso, nós vamos apresentar. Mas, no momento, a gente ainda não tem como afirmar isso, porque a gente sequer foi intimado. Nós, advogados de acusação, como eu disse, ficamos sabendo dessa sentença após uma diligência. E aí a gente ainda não teve tempo de analisar de fato a sentença proferida pelo juiz. Então não tem como eu dizer hoje se a gente vai de fato ou não apresentar um recurso pela impronúncia da Juliana. A senhora, como advogada da família, a senhora já teve contato com, por exemplo, com o Rainer? E se teve, qual foi a reação dele?
Como todo mundo sabe, eu e o Dr. Ciderson Vitorino, nós trabalhamos juntos nesse processo como advogados de acusação, contratados pelo Rainer, pai do Cauã. E esse contato com a família vai ser feito pelo Dr. Ciderson, que reside na Grande Vitória, está lá, vai poder conversar pessoalmente com a família, com a senhora Marlúcia, avó do Cauã, com o pai, o Rainer. Eu acho que nesse momento a gente, apesar de sermos advogados, a gente tem assim, né, tem que ter a sensibilidade de tratar isso de forma pessoal com a família. Então nós entendemos por bem que o Ciderson vai estar conversando com eles pessoalmente, e se for necessário eu vou à Vitória. Agora, qual o sentimento da senhora em relação, em relação à pronúncia do Jorgeval Alves? Totalmente positivo, nós trabalhamos para isso. Como dito várias vezes por nós, advogados de acusação, existem provas muito robustas nos autos. Todo um laço probatório colhido pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, quero exaltar o trabalho da polícia, quero exaltar o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse caso. Foram laudos técnicos irrefutáveis, sabe? Foi um trabalho que eu nunca tinha visto aqui na história do Espírito Santo. É isso aí. Ele foi pronunciado por duplo homicídio, duplo estupro de vulnerável, e aí daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito. É isso aí. O assunto continua daqui a pouco. Um outro advogado que representa o Rainer Budkowski e que atuou também na acusação, auxiliando, na verdade, a acusação, ele vai falar aqui no programa e ele vai dizer, olha, não tem nada decidido com relação a Juliana, ela apenas não foi neste momento pronunciada. Então, neste momento, ela não tem probabilidade de sentar-se no banco dos réus. O assunto continua já já. O Ronda volta daqui a pouco. Olha, estou acompanhando aqui o que me mandam na nossa rede social, no nosso WhatsApp, inclusive, 99830-760, esse aqui, e muita gente dizendo, Osés, me lembro da abordagem onde você disse que realmente Juliana poderia não ser pronunciada, né? Estão lembrando a nossa abordagem lá de trás. A produção, nós temos áudio aí do Dr. Ciderson. Dr. Ciderson também atuou, advogado, atuou auxiliando a acusação no caso dos garotos Cauã e Joaquim. Ele mandou um áudio analisando a decisão, Juliana não foi pronunciada, Jorgeval nesse momento foi, e aí ele analisou essa situação toda. Ouça o que disse mais um advogado que atuou na acusação no caso da morte dos garotos. Ouça, põe no ar. Juliana não foi inocentada, não. Ela foi impronunciada. Isso significa que, por hora, nesta sentença, se essa sentença transitar em julgado, ela não responde no tribunal do júri pelos seus crimes. Ela responde numa outra instância dos crimes que ela está sendo acusada, menos o crime que é de fraude processual, que ela recebeu uma absolvição. No entanto, existe o manejo de uma apelação que no tempo oportuno vai ser protocolada junto ao Tribunal de Justiça para que o colegiado do Tribunal de Justiça reveja essa decisão, colocando Juliana sentada no banco dos réus diante do Conselho de Sentença. Juliana não foi absolvida, não. Juliana foi impronunciada, ou seja, ela não responde perante o tribunal do júri. No entanto, responde pelos crimes que está sendo acusada em outro juízo, ok? Então é isso. Então está explicado, né? Nesse momento, Juliana não foi pronunciada, mas não quer dizer que ela está absolvida de qualquer coisa desse caso. Não. Ela pode responder em outro juízo. Basta que a acusação, por exemplo, recorra dessa decisão em uma instância colegiada, o que acho que tem 90% de chance de acontecer, e o próprio Ministério Público, acaso decida assim. Tá bom, gente? Espero ter explicado bem essa história. Vamos falar de preço da gasolina? Produção, temos uma matéria dizendo que podem haver outros reajustes no preço da gasolina ou nos preços dos combustíveis?
Meu Deus, vamos saber dessa informação. Põe no ar. Nesse posto de Vitória, o litro da gasolina sai a R$ 4,49 para quem paga no dinheiro ou no débito. Mas para quem só pode pagar no cartão de crédito, a gasolina fica mais cara. O litro sai por R$ 4,62. Esse outro posto resolveu fazer uma promoção. É R$ 4,49 para quem paga no débito, no crédito ou no dinheiro. O Silvano diz que tem sido difícil equilibrar o orçamento. A saída é fazer pequenos percursos de bicicleta. Olha, andar menos possível e andar mais de bicicleta, né? Tem que ser assim, né? Porque senão não dá. O negócio tá feio. Quem anda de moto consome menos, mas até para os motociclistas o preço tá salgado. Cada dia que a gente vai abastecer tá um preço diferente, tá um pouco mais alto. E é um absurdo que o petróleo sai daqui do nosso país e é vendido para outros países mais barato, né? É muito imposto. Na verdade, não é o preço do combustível, são os impostos. Ele tem até deixado de viajar para não gastar gasolina. Tô deixando de curtir mais, né? De passear, que é uma coisa que eu gosto de viajar. Aí fica mais difícil, né? Pra gente poder sair pegando a estrada aí, porque tá muito caro mesmo. O Alex é motorista. A principal renda dele depende do preço da gasolina. E ele diz que tá gastando cada vez mais. A situação está bem complicada, parece que a sensação de que está aumentando assim, uma proporcionalidade muito rápida, assim, na minha opinião. Encher o tanque não tem sido tarefa fácil para o motorista capixaba. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, na semana passada a gasolina foi encontrada por até R$ 5,05 no município de Aracruz, que fica no norte do Espírito Santo. Aqui na Grande Vitória, a gasolina foi encontrada entre R$ 4,27 a R$ 4,79. Aqui no estado, os valores mais altos foram encontrados na região norte. No município de Colatina, o litro da gasolina está saindo por R$ 4,89. Em Linhares, por R$ 4,79 e em São Mateus, por R$ 4,59. Já na região sul, a gasolina foi encontrada por R$ 4,99 em Cachoeiro de Itapemirim. A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço do litro da gasolina nas refinarias. A partir de hoje, o preço médio nacional sai de R$ 1,97 e vai para R$ 2,04. É um reajuste de 7 centavos que corresponde a um aumento de 3,5%. Pois é, dado esse reajuste, veja, hein? A Petrobras anunciou. Agora tem que ver como é que chega na refinaria. Aí é que está o nosso problema. Depois da refinaria, outro problema nosso é a distribuidora. Toda vez que você muda a instância do aumento, ele chega muito mais vorazmente para o consumidor. E aí é que está o grande problema da história. A gente não aguenta mais isso. Produção, vou chamar uma bandeira particular aqui, eu posso? Passaram aí números de Linhares, Colatina, São Mateus. Deixa eu falar de Sooretama. Sooretama tem um dos menores preços de gasolina no norte do estado. Atenção, motoristas. Eu vi preço lá de R$ 4,35. Aproveite. Daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu vou falar sobre produtos que você compra e pede entrega em domicílio. Sabe que você sempre paga uma taxinha, né? Vou entregar na sua casa, tem uma taxinha. É na pizza, às vezes na compra que você está comprando lá, no gás, né? Você paga uma taxa de entrega, mas está tudo dentro da lei? Será que isso é legal? Daqui a pouco nós vamos chamar o quadro Direitos e Deveres e essa informação será dada para você, já já. Estou recebendo o doutor Thor Lincoln, que vai falar conosco sobre essa história de entrega, você paga pela entrega do produto que você requisitou na sua casa. Estou falando de direito do consumidor, estou falando de direitos e deveres. Eu posso chamar o quadro, produção? Então, vamos lá, direitos e deveres no Honda. Vamos saber, doutor Thor Lincoln, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Honda. Boa tarde, Oséias. Bem, eu quero começar fazendo perguntas para o doutor Thor Lincoln, que foram entregues aqui pela comunidade. Por quê? Nós abordamos, vamos abordar casos de direitos do consumidor com relação à entrega de produtos na sua casa. Supermercado, a loja, a pizza que você pede, os caras cobram uma taxa de entrega. E aí a primeira pergunta, doutor, vem exatamente da questão do supermercado. Supermercado pode cobrar dos consumidores taxa de entrega pelos produtos levados à sua residência? E aí?
Zé, essa cobrança ela pode ser feita, tá ok? É preciso observar eventual impedimento na legislação municipal, alguma questão que pode acontecer, mas em regra é possível sim ser feita essa cobrança, ela não está equivocada. Muito bem. E a gente mostra o consumidor linharense, claro. Consumidor linharense que vai no batente, que vai lá buscar informações e pede, quero levar em casa. Agora, tem uma outra pergunta aqui, doutor. Em se tratando de estabelecimentos comerciais, lojas, móveis, eletrodomésticos e material de construção, a taxa de entrega é devida? A taxa nesses casos também ela é possível, porque perceba que as lojas, né, como o supermercado também são, eles estão fazendo um serviço de comercialização de mercadorias, mesmo no caso de material de construção. E estão prestando um serviço, e aí esse serviço também tem uma tributação em cima, então é legal, é lícito, né? A legislação encara que esse serviço está sendo prestado e, por conta disso, o empresário acaba repassando para o consumidor também. Acho que dá tempo de eu fazer uma última pergunta com relação a quais são os direitos do consumidor quanto ao assunto entrega de comida em sua casa, o chamado delivery. Compra pela internet ou compra online? E aí, doutor? Olha, a compra pela internet é preciso ter algum cuidado, que essa transação pode ser considerada como aquela compra que é feita como num site normal, num site de mercadorias, por exemplo, né? E você ter o direito ao arrependimento, dependendo de como é feita essa negociação. Tirando essa hipótese, as transações normalmente são do tipo como se você ligaria para um delivery, né, pedindo um jantar, alguma coisa assim. Tá? Então, nesses casos, os direitos básicos do consumidor se aplicam normalmente. Quais são os direitos básicos do consumidor? Né? A oferta vincula aquilo que está sendo oferecido. Então, se não for entregue exatamente como foi oferecido, como está sendo divulgado no site, há uma responsabilização, a possibilidade de desistir sem a cobrança pelo alimento. Então, todos os direitos do consumidor estão assegurados, mesmo nessa hipótese. Tá? É possível desistir, é possível reclamar, redução de preço. Tá? Então, todos os direitos normais. Muito bem. Gente, olha, eu queria ficar mais tempo aqui para saber mais. A entrega da pizza também é normal, quando fazer aquela cobrançazinha ali, né? Sim, normal sim. também. Para entrega de pizza também é possível cobrar uma entrega. Né? É preciso só cuidado de que a entrega não é um serviço condicionado, por exemplo, à quantidade de mercadorias nem nada do tipo. Não está ligado à mercadoria em si. Não. Muito bem. Gente, olha, obrigado pela sua companhia. Esse papo vai continuar sempre no rádio, de segunda a sexta ao meio-dia. E você vai saber de outras informações. Até segunda-feira. Tchau, tchau.